da questão, pedimos aos nossos ouvintes para nos ajudarem a dar nomes e rostos a este problema. No Fórum TSF, queremos ouvir o seu testemunho para traçarmos um retrato do trabalho precário e para que o debate não se limite aos números das estatísticas. A seguir às notícias das 10, queremos também ouvir a sua opinião. É necessário forçar o combate ao trabalho precário e aos falsos recibos verdes? Pode ligar a partir de agora para o 808 202 173 808 202 173. Pode também participar no fórum em tsf.pt ou na página da TSF no Facebook. Uma nota para o trânsito: ainda na A4, o acidente com várias viaturas a enfrentarem serviços de Águas Santas. É no sentido Amarante-Porto, sentido neste momento cortado ao trânsito, há cerca de 2 km de fila. Se puderem, vindo à 4 nesta manhã em direção ao Porto. Vamos para a edição das 9 agora com o Nuno Domingos. Está às portas de Palmira, cidade capturada no ano passado aos rebeldes pelo Daesh. A cidade que é património mundial foi alvo da raiva do Daesh, recebeu alguns principais movimentos depois de no cerco por várias semanas. Agora, e ainda graças à ajuda da missão russa, que estamos já numa Síria, o exército de Bashar al-Assad conseguiu nas últimas semanas progredir até à entrada da cidade, que fica próxima da fronteira com o Iraque, no meio do deserto. A informação é avançada esta manhã no Observatório Sírio dos Direitos Humanos, que diz mesmo que os militares de Bashar al-Assad estão nas colinas que circundam a cidade de Al-Hol. Foi levantada a suspensão da negociação das ações do BPI. A CMVM diz esta manhã, 24 horas depois de ter anunciado a suspensão dos negócios, enquanto aguardava informações relevantes do emitente, que as razões da suspensão deixaram de existir. Aparentemente, tudo está sustentado por um comunicado que ontem à noite o BPI fez chegar à CMVM e onde é reproduzido um outro comunicado da Santoro, a empresa de Isabel dos Santos, a área alemã, confirma as negociações e volta a desmentir a existência de um acordo entre ela e o CaixaBank, o grupo catalão que detém também uma participação qualificada no BPI e que aparentemente estará na disposição de assumir ainda mais o controle acionista, vendendo Isabel dos Santos a participação que detém no banco português. Na Bélgica, o choque de ontem deu lugar à confusão de uma cidade sem rede de transportes e também à tentativa de atribuir nomes aos culpados. A televisão belga conta esta manhã a história dos irmãos El Bekraoui. Os irmãos Khalid e Ibrahim, de 27 e 30 anos, a polícia conhecia os casos antigos de vandalismo. O jornal britânico The Guardian diz mesmo esta manhã que um deles chegou a ser procurado depois de uma viagem à Síria. Voltou e nada aconteceu. Os dois irmãos terão ontem detonado as bombas que destruíram as zonas partidas do aeroporto de Bruxelas, no início do dia mais negro da capital belga. Um outro nome na baila, Najim El-Ashraoui, terá acompanhado Salim Abdeslam em viagens recentes relacionadas com o planeamento dos atentados de Paris. Em novembro do ano passado, também ele já esteve na Síria. Estava nas primeiras páginas de um dos jornais belga, do La Libre de Belgique. Ontem de manhã, antes dos atentados, dizia-se que era o homem mais procurado pela polícia belga depois da prisão de Salim Abdeslam. Um outro jornal, o DH, diz esta manhã que foram encontrados vestígios de ADN deste homem no apartamento dos irmãos Bekraoui. Ao meio-dia em Bruxelas, 11 da manhã em Lisboa, vai cumprir-se um minuto de silêncio em memória das vítimas de ontem. Agora Bruxelas tenta recuperar do estoque do caos de ontem. Com os transportes públicos a meio gás, é possível alcançar essa normalidade, João Francisco Guerreiro? O trânsito completamente congestionado, algo de normal nesta cidade. Apesar de tudo, há um ar aparentemente sereno das pessoas que circulam já a esta hora pela rua, seguem a pé aqui nesta zona do bairro de Ever, onde me encontro. Há pouco passei por uma das principais ruas comerciais deste bairro. As lojas da Sombra já estão a funcionar, aquelas que é possível estarem abertas às 10 horas da manhã, nomeadamente o estádio, também algumas boutiques de chocolate, aqueles chocolates típicos da Bélgica, também já estão de portas abertas. Outros comércios de rua a virar portas ao longo da manhã. É natural aqui a Bruxelas as lojas abrem a partir das 10 da manhã, nomeadamente as lojas de roupa e outro tipo de comércio. As farmácias estão a funcionar. Então, por exemplo, uma farmácia
tá? Que o assunto que marcou o dia 22 de março não é hoje um tema de conversa e há até nas discussões das conversas completamente ao lado deste tema aparente tom tranquilo e de normalidade, não demonstrando que aqui o lado dos gelos daqui a pouco já fizeste rural e a formação dos gelos do lado as principais artérias de entrada na capital, Bruxelas continua cortada ao trânsito, também por isso, além dos transportes a meio gás, os autocarros circulam vazios, praticamente vazios, com poucas pessoas, pelo corte dessa artéria principal, nota-se este movimento intenso de trânsito por ruas completamente inadituais para fazer o escoamento de tráfego. Repare das pilonas que estão previstas para mais daqui a pouco e desta circulação anormal de trânsito são estes os sinais que se notam que ontem como ocorreram. João Francisco Guerreiro, ontem também a presidência holandesa da União Europeia fez saber que amanhã há uma reunião extraordinária de ministros da Administração Interna para discutir precisamente este tema. Ontem também as instituições europeias estiveram debaixo de bloqueio, ou seja, de portas fechadas, as reuniões foram suspensas. Há hoje indicação se há um retomar da normalidade do funcionamento da sede das instituições europeias? As instituições europeias estão encerradas hoje durante este dia, embora a indicação que o Presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, disse ontem é que pretende manter as reuniões que tinha agendada para esta semana da Páscoa. O Presidente tinha várias reuniões agendadas e hoje mesmo vai com um membro do governo francês, nada que tenha sido agendado a propósito deste atentado, é uma reunião que já estava previamente marcada, mas o tema vai ser incontornável. Reportagem em Bruxelas de João Francisco Guerreiro, correspondente da TSF, no dia seguinte ao dia mais negro da capital belga e coração da Europa. Portugal é, na Europa, o terceiro país com mais trabalhadores precários, mesmo que nestas contas não entrem os falsos recibos verdes e outras formas de contratação precária. São dados do Eurostat que ajudam a compreender um debate que hoje o PCP leva ao Parlamento sobre precisamente o elevado número de precários em Portugal e o efeito que isso tem na economia. A deputada Rita Rato tem de resto uma mensagem para centrar o debate que começa esta manhã. A alternativa ao desemprego não é a precariedade, mas antes um emprego com direitos. Nós temos situações de subcontratação através de empresas de trabalho temporário, de empresas multinacionais que quase não têm trabalhadores, temos situações de falsos recibos verdes e temos milhares de falsos recibos verdes no nosso país, temos milhares de contratos a termo, que por exemplo um jovem à procura do primeiro emprego tem sempre um contrato a termo e nós, uma das alterações que propomos é exatamente o contrário, é que mesmo sendo o primeiro emprego, tratando-se de uma necessidade permanente de uma empresa, aquele trabalhador tem direito a ter um vínculo efetivo, com perspectiva de progressão na carreira e de gozo de todos os direitos a que tem direito e, portanto, hoje nós vivemos de facto uma realidade de generalização muito grande da precariedade. Rita Rato, deputada do Partido Comunista, que hoje leva a debate na precariedade do emprego em Portugal. No Parlamento há também uma aparente preocupação do relator do caso da alegada incompatibilidade de Maria Luísa Albuquerque para exercer simultaneamente funções numa multinacional especializada em crédito de risco e função de deputado. Um prazo para o Governo enviar documentos que foram solicitados e que permitirão decidir sobre este caso vai terminar amanhã. E a informação ainda não chegou. Caso não chegue, o deputado Paulo Rios de Oliveira, do PSD, nomeado relator deste processo, deixou no ar uma aparente ameaça de escrever o relatório sem o contributo do Governo. A antiga ministra, entretanto, já fez chegar ao Parlamento os deputados. A ideia deste deputado, Paulo Rios de Oliveira, é que este é um
dos dois governadores, que tiveram em comum o mesmo responsável pelo Departamento de Supervisão, o Neutel. O documento de 600 páginas recupera e analisa o acompanhamento que o Banco de Portugal fez ao BES desde o início da década passada e aponta falhas ao comportamento do supervisor, não apenas nos mandatos de Carlos Costa, mas também no tempo de Vítor Constâncio, hoje vice-presidente do BCE. Notícia avançada pelo Jornal de Negócios que sublinha que o elo comum entre o segundo mandato de Constâncio e o primeiro de Costa é Pedro Duarte Neves, um dos dois atuais vice-governadores, na altura responsável pela supervisão chamada prudencial, o acompanhamento preventivo das atividades das instituições bancárias. Duarte Neves viria a perder essa área em 2014, na sequência do caso BES. O documento avança que, em pelo menos 2 casos, os dossiês Angola e relação entre o BES e o Grupo Espírito Santo, o Banco de Portugal dispunha de informação que não foi utilizada para a pressão da supervisão. O relatório que teve o apoio técnico da consultora Boston Consulting Group, que recebeu mais de 900 mil euros por trabalho, está no centro de uma polémica entre o Parlamento e o governador. Carlos Costa recusou embargá-lo à Comissão Complementar de Inquérito. O BES, o Banco a cair, nova Comissão de Inquérito, outro pânico. Os deputados pediram mais uma vez o relatório, mais uma vez Carlos recusou entregar. O cartel e o essencial das informações que são avançadas esta manhã pelo Jornal de Negócios. 9 minutos, 8 e 12 nos Açores. No Brasil, há uma peça nova no puzzle da Operação Lava Jato. Aparentemente, a construtora Odebrecht decidiu passar a colaborar com a Justiça. Pode ser aberta uma caixa de Pandora, já que ontem a empresa também reconheceu que tinha um sistema organizado de pagamento de luvas, Lourdes Fonseca. Os nossos acionistas e executivos fizeram uma avaliação e reflexão que levaram a Odebrecht a decidir por uma colaboração definitiva com as investigações da Operação Lava Jato. A decisão foi anunciada e justificada num comunicado intitulado Compromisso com o Brasil. A construtora esclarece que a decisão de colaborar com a Justiça abrange o ex-presidente Marcelo Odebrecht, que está preso desde junho de 2015, assim como os principais executivos da empresa. No entanto, os jornais Folha de São Paulo e o Globo sublinham que este acordo, em troca de uma redução de pena, ainda não está fechado. O Globo cita fontes da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, ouvidas após a divulgação desta nota, e que dizem que as negociações ainda não começaram. Esta terça-feira, a Odebrecht foi alvo de vários mandados de busca e apreensão na 26ª fase da Operação Lava Jato. De acordo com os procuradores do Ministério Público, a construtora tinha um setor que se dedicava unicamente ao pagamento de subornos. No comunicado, divulgado ontem à noite, a Odebrecht afirma que não tem responsabilidade dominante sobre o esquema de corrupção investigado pela Lava Jato e diz que continua a acreditar no Brasil. Sei que é o essencial deste avanço de disponibilidade para colaborar da empresa Odebrecht no caso Lava Jato. Na América, ontem não foi super terça-feira, mas foi dia de votar em alguns estados. No Utah, no Noroeste, Cruz ganhou tranquilamente a eleição republicana. Foi uma das poucas vitórias alcançadas até agora pelos senadores texanos. Bernie Sanders foi um dos triunfadores também. Ganhou 2 dos 3 estados que estavam em discussão durante o dia de ontem, Utah e Idaho. Hillary Clinton ganhou no estado do Arizona e Donald Trump no estado também do Arizona, o que quer dizer que, na prática, os grandes triunfadores do dia foram Donald Trump, que aumentou a vantagem sobre Ted Cruz, e também Bernie Sanders, que